E se eu te dissesse que as maiores bênçãos da sua vida estão escondidas justamente naquilo que você mais teme? As provações? Parece loucura, não é? Afinal, quem escolheria voluntariamente a dor? Mas a verdade é que, por trás de cada desafio, Deus esconde uma oportunidade única de crescimento, superação e fortalecimento da fé. Não é um castigo, tampouco uma injustiça divina. É um convite silencioso, um chamado para se tornar alguém mais forte, mais paciente e mais resiliente. Você já se perguntou por que alguns atravessam tempestades e saem mais fortes, enquanto outros se perdem no caminho? A diferença está na decisão de crer, não numa fé vazia, mas numa confiança inabalável na força e na bondade de Deus. A paciência, tão desprezada hoje, transforma-se numa virtude essencial, capaz de sustentar e guiar pelos vales mais sombrios. E quando menos se espera, você percebe. Não foi a dificuldade que venceu. Foi você. No silêncio de uma madrugada fria, quando o coração já não encontra mais razões para seguir, é justamente aí que a fé desperta. Como uma chama tímida em meio à escuridão, ela começa a aquecer lentamente a alma, convidando a reflexão sobre o que realmente importa. Muitos, nesse exato momento, sentem-se sozinhos, sem direção, mas é no vazio que se descobre a presença silenciosa de Deus. O amor divino não grita, mas sussurra suavemente, pedindo apenas que se creia, ainda que os olhos não consigam enxergar. E de repente, a esperança se insinua, mesmo que discretamente, trazendo consigo um sopro de bondade. Em diversas histórias de superação, o primeiro passo sempre foi o mais difícil: crer. Crer quando os diagnósticos são desanimadores, quando as portas se fecham ou quando os relacionamentos se rompem. Mas quem se entrega a essa jornada percebe que a fé é muito mais do que uma crença, é uma escolha diária. E nessa escolha, a bondade divina se manifesta, revelando que nenhum sofrimento é em vão. A reflexão surge como um bálsamo, mostrando que até mesmo a dor pode ser um convite ao crescimento. Imagine uma mãe que, após perder o emprego, ajoelha-se ao lado da cama e, entre lágrimas, ora com fé, crendo que algo maior está por vir. É nesse gesto singelo, aparentemente frágil, que reside uma força indescritível. O amor que ela sente pelos filhos a move, mas é a fé que a sustenta. E assim como ela, tantos outros descobrem que o despertar da fé ocorre justamente quando se reconhece a própria vulnerabilidade. Esse despertar, contudo, não acontece de forma grandiosa ou espetacular, como muitos imaginam. Ele acontece no cotidiano, num olhar de bondade que se recebe de um estranho, numa palavra de ânimo vinda de quem menos se espera. E é nessas pequenas manifestações que Deus mostra que está presente, chamando suavemente para que se confie, para que se creia, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. A reflexão passa a ser inevitável. Será que, afinal, tudo não passa de um convite ao crescimento? E quando esse despertar ocorre, algo muda profundamente. O coração se abre à possibilidade de um amor maior, que transcende as explicações humanas. A fé se torna o combustível, e a bondade passa a ser um reflexo natural nas atitudes diárias. Não há mais como retroceder. Quem despertou para a fé não consegue mais ignorar os sinais que surgem a cada dia. E sem perceber, já está pronto para o próximo passo, onde o amor se revela como força motriz para seguir adiante. Quando o mundo parece desabar, é o amor que se ergue como a força motriz capaz de nos manter de pé. Não qualquer amor, mas aquele que nasce da bondade divina, que nos alcança mesmo quando nos sentimos indignos. É nesse amor incondicional que muitos encontram a força necessária para seguir adiante, mesmo em meio a provações que parecem insuportáveis. A fé então se entrelaça com esse amor, tornando-se mais sólida e intensa a cada passo. Crer passa a ser inevitável quando se experimenta tamanha bondade. Em tempos de dor, o amor revela sua face mais poderosa, a de sustento. Ele não remove os obstáculos, mas oferece a mão firme que guia em meio a eles, com paciência e compaixão. Como uma árvore que se dobra ao vento, mas não quebra,
Quem é movido pelo amor divino resiste. A reflexão surge naturalmente. Como pode algo tão invisível ser tão forte? E a resposta é simples: porque esse amor é eterno, não se esgota e nem depende das circunstâncias. Em tempos de dor, o amor revela sua face mais poderosa, a de sustento. Ele não remove os obstáculos, mas oferece a mão firme que guia em meio a eles, com paciência e compaixão. Como uma árvore que se dobra ao vento, mas não quebra, quem é movido pelo amor divino resiste. A reflexão surge naturalmente: como pode algo tão invisível ser tão forte? E a resposta é simples: porque esse amor é eterno, não se esgota e nem depende das circunstâncias. Lembre-se daquele pai que, mesmo com o filho doente, mantém o sorriso, alimentado apenas pela certeza de que o amor supera qualquer diagnóstico. É nesse tipo de entrega que se percebe a verdadeira dimensão do amor que vem de Deus. A bondade se expressa nos pequenos gestos, num abraço apertado, numa oração silenciosa, numa palavra de conforto. Quem experimenta esse amor compreende que as provações não são castigos, mas oportunidades de revelar a força que habita no fundo da alma. E assim, quem crê nesse amor aprende a ver além das dificuldades. Não como alguém que ignora a dor, mas como quem reconhece que ela é parte de um processo maior, conduzido pela mão divina. O amor, quando compreendido nessa dimensão, passa a ser combustível para a resiliência. A bondade se torna, então, não apenas um ideal, mas uma prática cotidiana que inspira e transforma. E nesse caminhar, a fé se fortalece, preparando o coração para a próxima lição. Pois quem se sustenta nesse amor descobre aos poucos que cada provação é, na verdade, um convite silencioso à reflexão e ao crescimento. E quando menos se espera, já não se teme tanto o caos, pois se sabe que, sustentado pela bondade divina, é possível resistir. E nesse estado de entrega e confiança, surge a necessidade de compreender o sentido mais profundo de cada prova, abrindo caminho para o próximo passo. A reflexão em meio ao caos. No meio do caos, quando tudo parece ruir, surge a necessidade quase instintiva de parar e refletir. É nesse espaço silencioso, muitas vezes forçado pelas circunstâncias, que a fé encontra terreno fértil para crescer. A reflexão não remove o sofrimento, mas transforma a forma como ele é encarado. Quem crê, percebe que há uma bondade escondida, até mesmo nas dores mais agudas. E assim, entre lágrimas e suspiros, começa-se a enxergar um fio de esperança que antes parecia impossível. Quantas vezes uma perda ou uma frustração nos obriga a olhar para dentro e perceber forças que nem sabíamos que tínhamos? É nesse processo que a reflexão ganha poder. Ela revela o quanto a fé pode ser um abrigo seguro. O amor de Deus, silencioso e constante, conduz suavemente para esse lugar de introspecção. Mesmo quando o caos externo é ensurdecedor, a alma encontra repouso ao crer que há um propósito maior. E é justamente aí que a bondade divina se manifesta, não como um alívio imediato, mas como um convite ao amadurecimento. Imagine alguém que, após uma traição ou uma demissão, decide se afastar por um tempo para pensar. No início, o vazio é assustador, mas pouco a pouco, as perguntas vão encontrando respostas, e as feridas começam a cicatrizar. A reflexão se torna uma ponte entre a dor e a cura. A fé, fortalecida nesse processo, passa a ser uma lente através da qual a vida ganha novos contornos. E quem se permite esse tempo de pausa, percebe que o amor e a bondade estavam presentes o tempo todo, apenas aguardando ser reconhecidos. O caos então perde um pouco do seu poder de paralisar. Não que desapareça, mas já não domina com a mesma intensidade. A reflexão transforma a angústia em aprendizado e a dor em combustível para a superação. Quem passa por esse processo descobre que a fé não é um escudo que evita o sofrimento, mas uma âncora que mantém firme em meio às tempestades. E essa nova perspectiva alimenta o desejo de seguir em frente, com mais serenidade e confiança. E assim, após refletir e encontrar sentido mesmo nas situações mais difíceis, o coração se prepara para o próximo desafio.
A alma, mais leve e fortalecida, começa a compreender que paciência e resiliência são virtudes indispensáveis nessa caminhada. E naturalmente surge o próximo passo: aprender a esperar, confiar e não esmorecer, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Quando os dias se arrastam lentamente, sem sinais visíveis de mudança, é a paciência que nos ensina a permanecer. A fé nesse cenário não é um impulso, mas uma decisão contínua de crer, mesmo quando tudo parece estagnado. A paciência é, portanto, uma expressão prática da confiança na bondade divina, que age no tempo certo, ainda que não no nosso tempo. É nesse intervalo, muitas vezes desconfortável, que a alma aprende a fortalecer sua resiliência. E assim, sem perceber, vai se descobrindo a beleza escondida no ato de esperar. A resiliência não nasce de vitórias fáceis, mas é forjada nas batalhas silenciosas, quando ninguém está olhando. É na rotina cansativa, nos nãos que se acumulam, nos sonhos que demoram a se realizar, que essa força se revela. Crer nesses momentos exige mais do que palavras. Exige um coração que confia na bondade e no amor de Deus, mesmo sem garantias imediatas. É nesse espaço de espera que muitos descobrem que não estão sozinhos, pois a presença divina nunca falha. A reflexão surge então como um consolo que aquece a alma. Pense em alguém que aguarda há anos por uma oportunidade, um tratamento, ou mesmo por uma reconciliação. O tempo, para essa pessoa, pode parecer cruel, mas é justamente nesse período que ela desenvolve músculos espirituais invisíveis. A paciência não é passividade, é uma demonstração de força de quem decidiu não desistir. A fé, mais uma vez, é a âncora que sustenta, e a bondade de Deus se manifesta, frequentemente, através de pequenos sinais de encorajamento ao longo da caminhada. Cada dia de espera é uma escolha consciente de não sucumbir ao desânimo. A resiliência transforma a dor em aprendizado, e o tempo, antes visto como inimigo, passa a ser reconhecido como um aliado no processo de maturação. O amor de Deus, sempre presente, renova as forças daqueles que confiam. E assim, mesmo quando a resposta tarda, o coração encontra paz na certeza de que está sendo moldado para algo maior e melhor. E nesse estado de paciência e resiliência, o espírito se torna mais preparado para perceber uma verdade poderosa. A força que realmente sustenta não vem de si mesmo, mas de Deus. O próximo passo, então, é inevitável. Reconhecer que quando somos fracos, é justamente aí que o poder divino se manifesta com maior intensidade, impulsionando-nos para além dos limites que acreditávamos ter. Há momentos em que as forças simplesmente se esgotam. O corpo cansa, a mente se rende e a alma parece não ter mais vigor para continuar. É exatamente nesse ponto, quando a fraqueza humana é exposta em toda a sua fragilidade, que a força divina se manifesta com mais clareza. Quem crê percebe que a sua limitação é, na verdade, o espaço perfeito para que a bondade de Deus se revele em plenitude. E, surpreendentemente, a fé se renova, ainda que tudo ao redor insista em desmoronar. A Bíblia está repleta de exemplos em que a força divina se manifestou em meio à fraqueza humana. Moisés, sentindo-se incapaz, libertou um povo. Davi, pequeno e improvável, venceu gigantes. Esses relatos não são apenas histórias antigas, mas reflexos vivos de como Deus age ainda hoje. A reflexão surge inevitavelmente. Por que ele escolhe justamente os fracos? Porque é na vulnerabilidade que o amor e a bondade divina brilham com maior intensidade. E assim, quem crê, aprende a não confiar tanto em suas próprias forças, mas na força que vem do alto. Pense em alguém que, após uma grave enfermidade, descobre um novo propósito de vida. Antes, forte e autossuficiente, essa pessoa passa a depender totalmente de Deus, encontrando numa fé renovada a força necessária para prosseguir. A bondade divina não promete ausência de dor, mas garante presença constante, mesmo quando os passos se tornam trôpegos. Crer, nesse contexto, passa a ser um ato de coragem,
um mergulho profundo na confiança de que há uma força maior sustentando cada movimento. Quando a fraqueza humana é reconhecida sem vergonha, mas com humildade, abre-se espaço para que Deus opere o impossível. A força que dele vem não é apenas um recurso para suportar o sofrimento, mas uma potência transformadora que impulsiona a ir além. A fé, mais uma vez, cumpre seu papel de âncora e asas, prendendo-nos à esperança e, ao mesmo tempo, elevando-nos para além dos nossos limites. E nesse processo, a bondade divina vai sendo cada vez mais percebida como um sopro constante de vida, e assim fortalecido por essa força que não é sua, quem crê passa a caminhar com mais segurança, mesmo que as circunstâncias permaneçam adversas. A reflexão se aprofunda. Se a fraqueza humana pode revelar tamanha potência divina, o que mais as provações podem ensinar? E sem perceber, a alma se prepara para o próximo estágio da jornada. Compreender que, além da força, o verdadeiro presente das provações é o crescimento espiritual. As provações não são meros obstáculos no caminho, mas instrumentos precisos que Deus utiliza para moldar o caráter e fortalecer a alma. Cada dor, cada frustração e cada perda são como golpes de um escultor, que aos poucos revela uma obra-prima escondida sob o mármore bruto. Quem crê percebe que o sofrimento não é um fim, mas um meio para um crescimento espiritual profundo. E nessa caminhada, a bondade divina se revela como o fio condutor que sustenta e orienta cada transformação. O crescimento espiritual não acontece nos momentos de conforto, mas naqueles em que somos forçados a sair da zona de segurança. É quando tudo foge ao controle que a alma se volta para Deus em busca de respostas e direção. A fé, então, passa a ser um instrumento de lapidação, removendo arestas, curando feridas e despertando novas virtudes. A reflexão surge. Como seria possível crescer sem antes ser desafiado? E nesse processo, a bondade divina se manifesta como uma presença constante, mesmo que por vezes silenciosa. Imagine alguém que, após enfrentar uma falência, decide recomeçar a vida com novos valores e propósitos. O que antes parecia ser um fim, transforma-se numa oportunidade para amadurecer espiritualmente e se aproximar ainda mais da bondade divina. Essa pessoa passa a olhar para as provações não como punições, mas como lições preciosas que moldaram quem ela se tornou. O amor de Deus, sempre presente, acompanha cada passo desse renascimento, oferecendo consolo e direção. Com o tempo, quem atravessa as provações com fé percebe que as cicatrizes não são marcas de derrota, mas sinais de crescimento e superação. Cada queda se transforma em aprendizado, cada lágrima em semente de maturidade espiritual. A bondade de Deus, longe de ser um conceito abstrato, torna-se uma experiência vivida e palpável, renovando a certeza de que nada acontece sem um propósito maior. E assim, a alma se enche de gratidão, mesmo pelas dores do passado, e quando esse crescimento espiritual é percebido, a vida ganha uma nova perspectiva. As provações, antes temidas, passam a ser encaradas como oportunidades de se aproximar ainda mais da bondade e do amor divinos. E, nesse estado de amadurecimento, a fé se torna não apenas uma crença, mas uma forma de viver, preparando o coração para o passo final da jornada. Transformar cada dificuldade em um testemunho vivo de superação e amor. Chega um momento em que viver pela fé deixa de ser uma teoria bonita e passa a ser uma prática diária, concreta, cheia de desafios e vitórias silenciosas. Cada dificuldade superada, cada lágrima enxugada, torna-se parte de um testemunho que inspira outros a crer e a confiar na bondade divina. Quem vive pela fé compreende que a sua história, marcada por provações, é também uma história de amor e superação. E essa narrativa, construída aos poucos, revela a presença constante de Deus em cada detalhe. Viver pela fé significa olhar para o futuro com esperança, mesmo quando o presente insiste em trazer incertezas. É crer que, apesar das circunstâncias, o amor de Deus nunca falha e que a bondade dele se manifesta até nos dias mais escuros. Assim,
Cada dificuldade ganha um novo significado. Deixa de ser um fardo insuportável para se tornar um degrau na escada da superação. A reflexão surge, inevitavelmente. Quantas vidas podem ser tocadas quando se escolhe não desistir? Pense naquela pessoa que, após sobreviver a uma tragédia, passa a ajudar outros que enfrentam situações semelhantes. O que poderia ter sido o fim, transforma-se num testemunho poderoso de amor e bondade. A fé, nesse contexto, não apenas a sustentou, mas a impulsionou a ser instrumento de esperança na vida de outros. E quem observa essa trajetória percebe que as provações, embora dolorosas, foram essenciais para moldar um caráter resiliente e uma alma generosa. Viver pela fé é também aceitar que nem todas as respostas virão, e que nem todas as dores terão explicações imediatas. Mas, mesmo assim, escolher amar, escolher praticar a bondade, escolher refletir sobre cada experiência com um olhar de aprendizado. A fé transforma, cura e fortalece, conduzindo para um caminho de superação contínua. E nesse processo, cada testemunho se torna uma chama que ilumina a caminhada de outros. E assim, ao transformar a dor em testemunho e a fraqueza em força, quem vive pela fé descobre a plenitude de uma vida ancorada no amor e na bondade divina. Mas essa não é uma jornada que termina aqui. Pelo contrário, é um convite permanente a continuar caminhando, crendo e superando, enquanto novos desafios surgem e novas reflexões se apresentam, abrindo espaço para continuar escrevendo capítulos ainda mais profundos e inspiradores. E agora eu te pergunto, qual provação você já enfrentou que moldou sua fé e te fez mais forte? Ou talvez, qual delas ainda está te ensinando a crer, a amar, a refletir e a confiar na bondade de Deus? Compartilha nos comentários. Quero muito conhecer sua história e, quem sabe, inspirar outras pessoas que também precisam dessa palavra hoje. E esse conteúdo tocou o seu coração? Não esquece. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua acompanhando nossas histórias de fé, superação e amor. Aqui, sempre teremos reflexões que alimentam a alma e fortalecem a sua caminhada.